Olá pessoal, vamos aqui para o nosso quarto exemplo de racionalização. Agora trataremos de uma racionalização um pouquinho diferente. Veja esse exemplo aqui, ó. 1 mais raiz de 3 dividido por raiz de 3 menos 1. Agora nós temos uma expressãozinha. A sacada aqui é sempre multiplicar por algo que nós chamamos de conjugado. Como assim, professora? Olha, pega o cara que está no denominador, coloca ele aqui, 3 e 1, raiz de 3 e 1. O que significa dizer conjugado? Conjugado é o sinal oposto ao que está aqui. Então, se era raiz de 3 menos 1, eu porei raiz de 3 mais 1, e farei a multiplicação. E aqui nós lembraremos muito de uma regra de produto notável que é chamado de diferença de quadrado. Lembra daquela regrinha de diferença de quadrado? Vamos relembrar aqui. Então, teremos que fazer continhas, né? 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 1 vezes 1, 1 positivo. Raiz de 3 vezes raiz de 3, podemos colocar raiz de 9. Quem quiser já colocar resultado, que é o 3, pode colocar. E raiz de 3 vezes este 1 aqui, ficou mais raiz de 3. Agora aqui embaixo, quero que vocês prestem atenção. Eu vou fazendo um cantinho esse aqui, ó. Só o primeiro que eu vou fazer assim. Raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1. O que nós temos? Olha só, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Aqui ficou mais raiz de 3. Menos 1 vezes raiz de 3 ficou menos raiz de 3. Menos 1 vezes mais 1, menos 1. De cara, esses dois, como são opostos, podem ir embora, não podem? E raiz de 9 é a mesma coisa que 3, com esse menos 1 aqui, menos 1, então essa conta vai dar 2. Vocês repararam que nós temos uma diferença de quadrados. Escrever raiz de 3 menos 1 vezes raiz de 3 mais 1, lembra lá de produtos notáveis? Aquela matéria maravilhosa do primeiro bimestre, do nosso começo de ano? Eu tenho que enxergar aqui que raiz de 3 menos 1 e raiz de 3 mais 1 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado menos 1. Esse pode ser o menos 1 ao quadrado aqui também, tá? Se menos fica fora. Esse, raiz de 3 ao quadrado, esse 2 entra aqui, esse resultado. Nós já vimos lá em regrinha de potência, ó, só fazendo um rascunho. Raiz de 3 ao quadrado, esse 2 entra aqui. Isso aqui vai dar raiz de 9, que é igual a 3. Então, nós sabemos que isso aqui é 3. E 1 ao quadrado é 1, como tem esse menos, fica 1 aqui, tá? Então, o produto notável lá vai nos ajudar nesse tipo de racionalização. Olha como as matérias se conversam. Então, como eu tenho raiz de 3 menos 1 e raiz de 3 mais 1, nós já sabemos que isso é uma diferença de quadrados. Vai ficar menos 1 ao quadrado. Continuando aqui embaixo, eu tenho raiz de 3 com raiz de 3, é como se fosse um x mais um x. Então, ficaria com 2x. Aqui eu vou ficar com 2 raiz de 3, mais o 1, raiz de 9 é 3, não é mesmo? Nós sabemos desse rascunho que nós já fizemos que esse cara aqui vale 3. Então, aqui embaixo eu tenho 3 menos 1. Fico com 1 mais 3, vai dar 4, mais 2 raiz de 3. 3 menos 1, 2. Dá para melhorar isso aqui, pessoal? Dá, né? Eu tenho alguém que está evidente.
Lembram disso? Que nós colocamos em fatoração, colocar algum termo em comum em evidência. Quem é o termo evidente aqui, ó? Vou até colocar de vermelhinho. O 2 não é o cara que aparece? O 2 não está aqui dentro e o 2 está explícito aqui. Então, colocamos o valor em evidência, multiplicamos e abrimos um parênteses. O que eu vou colocar aqui depois dentro do parênteses? Eu pego o primeiro termo, 4, divido por 2. 4 dividido por 2, 2. Agora, 2 raiz de 3 dividido por 2, faz um rascunho aqui, ó. 2 raiz de 3 dividido por 2, esse 2 vai embora, sobra só o mais raiz de 3. Isso aqui dividido por 2. Professora, quero testar, ver se eu fiz certo. Faz a distributiva, ó, 2 vezes 2 deu 4, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, fiz certinho. Agora, nós temos uma mágica. Como aqui é uma multiplicação, eu posso mandar embora esse 2 com esse 2, e a minha resposta desse exercício vai ficar só 2 mais raiz de 3, tá? Essa é a resposta dessa fatoração. Agora, vamos fazer mais um exemplo aqui, que vai cair no mesmo caso, tá, pessoal? Só mais um exemplo para a gente fixar. Exemplo 5. Nós temos 4 mais raiz de 5, dividido por 2 mais raiz de 5. Já sabemos que temos que multiplicar pelo conjugado do denominador. Então, vai ficar 2 menos raiz de 5. 2 menos raiz de 5. Aqui em cima, ó, 4 vezes 2, 8. 4 vezes menos raiz de 5, menos 4 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 2, mais 2 raiz de 5. E raiz de 5 vezes menos raiz de 5 vai dar menos raiz de 25, não é mesmo? Porque eu conservo o radical, que é o mesmo índice, e multiplico os números. Agora aqui, ó, malandramente, hein, gente, usando produtos notáveis. Ah, professora, eu não quero usar produto notável. Faz esse rascunho aqui no cantinho, não tem problema nenhum. Uma hora você vai pegar o jeito de fazer esse produto notável, tá? Aqui vai ficar o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, tá? Então, vamos ver o que dá para fazer aqui em cima. Eu tenho menos 4 raiz de 5 com mais 2 raiz de 5. É como se eu tivesse menos 4 reais e ganhei mais 2 reais. Vou ficar com... tô devendo 2 ainda, né? Então, menos 2 raiz de 5. Agora, esse número dá pra gente calcular, né? Menos raiz de 25. Esse menos mantém aqui. Raiz de 25 é 5, mais o 8. Que eu tinha esquecido dele. Agora, aqui embaixo, 2 ao quadrado é 4, menos raiz quadrada de 5 elevado ao quadrado. Se 2 entra, a gente pode cortar isso com esse, isso aqui vai dar o próprio 5. Esses dois aqui, 8 menos 5, eu tenho 3, menos 2 raiz de 5, e todo mundo ficou dividido por menos 1. Dividir por menos 1, na verdade, é trocar o sinal, tá? Então, a resposta disso aqui vai ficar menos 3 mais 2 raiz de 5. Ah, professora, eu não entendi esse negócio do menos 1. Pensa aqui comigo, ó. 2 dividido por menos 1. 2 dividido por 1 é o próprio 2, não é mesmo? Só que esse cara é positivo e esse é negativo, então o resultado ficou negativo, tá? Você só troca o sinal. Por exemplo, menos raiz de 5 dividido por menos 1. Raiz de 5 dividido por menos 1, por 1, é o próprio raiz de 5, não é mesmo? Menos dividido por menos, fica mais, só troquei o sinal, tá? Então, cuidado com isso aí. Beleza, pessoal? Vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo, faremos mais um exemplo e encerraremos a parte de radiciação, ok? Espero